Oi, oi, hoje eu estou aqui com um convidado que, desde que ele lançou esse último livro, está me instigando muito, o tema me interessa, eu acho que vai interessar para muita gente, porque isso vai ajudar a gente a entender um pouco como é esse país que a gente vive. Meu convidado é Michel Alcoforado, ele é um antropólogo e ele escolheu como tema desse seu livro, sobre o qual a gente vai falar, os ricos do Brasil. Chama Coisa de Rico. Eu acho que, por si só, já suscita muita curiosidade. Michel, seja bem-vindo. Eu acho que eu estou mais curiosa do que qualquer pessoa que esteja assistindo aqui. Eu que agradeço pelo convite, sou teu fã. Quando você falou, Michel, vamos falar, eu falei, agora. Então é para já. Vamos lá. Por que você virou antropólogo e por que você escolheu, nesse momento, o tema rico? Porque eu acho que é um tema que realmente vai ajudar a gente a entender esse país que a gente vive, né? Porque você fala de ricos brasileiros. Eu virei antropólogo por acaso. Eu queria ser jornalista, eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu era metido a intelectual. Sabe aqueles jovenzinhos metidos a Sei. intelectual? E aí eu assistia a 2 programas que ninguém assistia na minha idade. Um era um programa que o Alberto Dines tinha na TV Brasil, que era sobre a imprensa, o movimento da imprensa, e o outro era a Conexão Roberto Dávila. E eu assistia grandes economistas e políticos indo lá, até que um dia ele recebeu um antropólogo que era Roberto da Mata. Sim. E quando eu vi Roberto da Mata entendendo o Brasil sobre carnaval, eu disse, meu Deus, o que é isso? E o da Mata fez 2 coisas comigo. Naquele dia eu não dormi, porque eu fiquei perturbadíssimo com aquilo que ele tinha me dito, mas ele falou, olha, eu escrevo muito melhor do que eu falo. Então quem gostou do que eu falei, compra meu livro. E aí eu pedi para minha mãe, não tinha internet, a gente tinha que ir na livraria, pedi, mãe, passa lá e compra o livro para mim. Minha mãe comprou Casa e a Rua e Carnavais Mulano dos Heróis, e eu li e não dormi de novo. E aí, naquela semana, eu falei para minha família, olha, esquece esse negócio de ser jornalista, eu vou virar antropólogo. E aí eles ficaram com essa dúvida, que era, o que antropólogo faz? O que antropólogo faz? A minha avó resolveu isso de um negócio muito legal, porque a minha avó ficou com aquele desafio, né? Quando as amigas perguntavam o que o neto vai fazer, todo neto vai fazer medicina, engenharia, direito, Advocacia, é. E aí tinha o dela que é fazer antropologia. E aí um dia ela me falou, Michel, já sei o que antropólogo faz. Toda vez que tem na Globo News um troço que ninguém está entendendo, eles chamam um antropólogo para falar alguma coisa. Inteligente ela, né? E aí eu virei isso. Eu fui começando a tentar entender coisas que ninguém estava entendendo. Então eu começo minha carreira na graduação ainda em Ciências Sociais, tentando pensar em envelhecimento numa pesquisa comparativa com a França. Estava muito preocupado em entender como é que o fato de você morar numa instituição, um asilo, acelerava o processo de envelhecimento. E tirar do convívio da família e da sociedade. Isso. Quando chegou no mestrado, eu fui entender comunicação e política, que eu estava preocupado como é que um discurso funcionava. E aí no doutorado caí nos ricos. E caí por um acaso. Eu morava no Canadá, e aí, querendo fugir daquele inverno ensurdecedor, assim, enlouquecedor, eu saio do Canadá e compro uma passagem para Miami. Justamente No momento... para Miami, porque eu li no seu livro, que é o paraíso, né, dos novos ricos. O paraíso dos novos ricos. Só que, Joyce, não tinha internet como hoje. Então eu sabia que a economia brasileira estava indo bem, mas eu não tinha dimensão do que estava acontecendo. E eu descubro lá, em Miami, um casal, junto com tantos outros, que chegam para ficar 2 semanas e não levam nenhuma pasta de dente, nenhuma Essa história é calcinha. muito boa, eu li. E aí eu falo, ué, o que é isso? Já me pareceu estranho. Só que mais do que isso, os americanos olhavam para esses 2 brasileiros, que me pareciam brasileiros de classe média, e falavam, o brasileiro é assim, é rico de verdade. E aí eu parei para perguntar, caramba, quem é rico no Brasil e o que faz um rico rico no Brasil? E aí eu volto para o Brasil E para você não estudar se isso. questionou se o rico de verdade fazia isso? Eu me questionei porque para mim eles eram de classe média. Ah, então tá, você já estava intuindo que tinha alguma coisa lá Mas a ser estudada. essas réguas de classificação completamente diferentes é que eu acho que é a principal graça da antropologia. Porque toda vez que a gente vai para fora e conta para um francês, por exemplo, que é alguém que mora num bairro super legal no Brasil, num apartamento grande, que tenha babá, empregada, carro blindado, viaja 2 vezes por ano para fora, e a gente aqui usualmente acha que essa pessoa tem uma vida boa de classe média, você conta isso para um francês, ele vai dizer, essa pessoa é rica. Claro. E cada um tem uma régua. E aí eu falei, caramba,
Vamos entender como é que é essa régua que faz um rico ser classificado como rico no Brasil. E aí caí na pesquisa. Eu já vou te perguntar como são esses tais ricos, né? Mas você acha que essa sua pesquisa pode e ajuda? Porque o Brasil é muito dispar, né? Tem muito rico e tem muito pobre. Ao estudar os ricos, você acha que você vai conseguir botar luz nessa questão da diferença e desigualdade social? Essa foi a principal surpresa que eu descobri ao longo da pesquisa. Porque eu comecei tentando entender os ricos e no final do trabalho eu estava fazendo um trabalho sobre a produção da desigualdade no Brasil. E esse eu acho que é o ponto mais interessante, Joyce, porque quem está ouvindo a gente pode achar que os ricos se reúnem numa sala fechada na Faria Lima, blindado, e falam: vamos fazer o Brasil se tornar o país mais desigual do mundo. Óbvio que não é assim que funciona, né? E aí o que eu descubro no livro é que esse modo de produção da desigualdade estava naquilo que os sociólogos e estatísticos estavam mostrando com os gráficos lá, dizendo: olha, imposto, não imposto, como é que a riqueza no Brasil se mantém de forma tão aguda, né? Mas estava também nos encontros cotidianos. E quem não era rico estava trabalhando arduamente para os ricos se convencerem de que tinham total possibilidade de estar como está e ajudando os ricos a manter a posição. Por que a pessoa que não é rica, ela quer tanto ser rica, às vezes mais do que ela quer ser feliz? Porque a vida dos ricos é mais fácil. E não é mais fácil igual usualmente as pessoas pensam. Minha mãe falava que não, viu? Minha mãe era muito sábia e ela tinha os funcionários da casa dela em torno dela. Ela vivia falando: tenho certeza que na casa de vocês as pessoas são mais carinhosas, são mais generosas. E os ricos não são carinhosos, não são generosos. Não, então, eu concordo contigo. Acho que tem um aspecto, o que é mais fácil que a gente gosta de imaginar? É que você tem acesso, né? Você tem Acesso vale tudo. a pessoas, a lugares, a pedacinhos da vida, que quando você não é visto como um rico, você não tem. Isso é um baita ganho. Agora, o que eu acho que eu consegui fazer com esse livro é mostrar o inferno que é ser rico também. Qual que é o inferno que é ser rico? O inferno que é ser rico é você ter uma encarnação inteira pensando como você administra fronteiras, pensa muros e mantém pessoas que você quer se aproximar perto de si e outras tantas que você quer manter longe, longe de você. Esse é óbvio aqui, não estou dizendo que ninguém acorda de manhã de novo e fica pensando, mas é da cultura, está introjetado dentro da gente. Uma pessoa que tem posses no Brasil e pode ser considerada rica, ela organiza o dia a dia dela, o presente, o passado e o futuro, para fazer com que o entorno esteja dentro desse molde. E aí qual é o problema? O problema é que você toma tempo, né? Quer dizer, grande parte da vida e do tempo é ocupado administrando pepinos de ser rico, é isso? Administrando pepinos que são materiais, no sentido de como é que esse patrimônio se mantém dentro da família, e aí a gente tem uma dificuldade enorme que de geração a geração o patrimônio é dividido, né? Porque você tem filhos, os filhos têm filhos, mas essas famílias acordam de manhã pensando como é que a gente mantém esse patrimônio para a família continuar tendo essa vida que leva durante tantas gerações. Ou para não brigarem na hora Ou para não brigarem. Mas aí tem um outro movimento que é a administração das relações. Pode parecer engraçado, mas é verdade, assim, que as pessoas quando pensam no encontro de uma família muito rica, elas acham que é igual a família delas, assim, que o tio deita no sofá, o outro vai lá e tira o pé da mesa, que as pessoas vão com qualquer roupa, trocam de roupa no quarto do fulano. Não, né? O encontro de uma família muito rica é um encontro de uma família tal como se fosse num modelo de negócio, né? Você tem hora para chegar, você pensa que roupa você está usando, quem você vai sentar perto, que coisa você pode falar, que coisa você não pode. É um negócio. É uma produção. É uma produção, é uma produção. E isso não faz ninguém melhor ou pior, assim. Eu acho que o meu foco aqui foi sempre tentar entender como eles, né, estavam dando sentido para a própria vida e sendo obrigados também a fazer isso. A pessoa que nasce, cresce dentro de uma família rica, ela é obrigada e treinada a fazer isso para que a família continue rica. Porque se não fizer isso, a família empobrece. Você entrevistou no seu livro, eu lembrei de histórias aqui, tem várias famílias ricas, tem sempre um que é mais preocupado com o outro, né? Com o terceiro setor, com ajudar quem tem menos. Você encontrou muito desses pelo caminho? Central, central. Em geral, isso aparece na terceira geração, né? Alguém inventa o dinheiro e aí dá 2 gerações, na terceira já aparece. Aparece essa figura e aparece o artista também.
E aí isso causa um problema que a gente vê nas grandes famílias brasileiras, que é o problema da sucessão, né? Como é que eu invento sucessão com gente que não quer continuar aquele negócio? E, Joyce, isso está relacionado com a forma como essas famílias vão começar a lidar com a passagem do tempo ou com a construção da própria imagem. Há uma coisa que me chocou muito nesse trabalho, que rico brasileiro é muito ocupado, ou gosta de vender que é muito ocupado. E que era muito chocante, porque eu fiz trabalho com a elite francesa, eu passei pela elite da Irlanda, do país de Gales, e na Holanda, e lá, o que faz um rico rico é o ócio. Sim! Né? É tempo da jardinagem, os livros, né, de mesa. E o controle da sua agenda. O controle da sua agenda, né? Tem livros de mesa que é sobre gardening, né? Que é jardinagem. Então, fulano, ele é muito exitoso e muito orgulhoso do próprio jardim e o tempo que ele devota à própria vida. No Brasil, não. Os ricos brasileiros aqui... Só pensam em dinheiro, né? Só pensam em dinheiro e em tempo, né? Como eles ocupam tempo. Eu brinco que é difícil a beça, você, sei lá, tá passando pela Avenida Higienópolis ou pelo Jardim Europa, lembra do seu amigo, você manda um WhatsApp para ele e fala, posso passar na sua casa? Eu aposto contigo que ele não vai ter tempo, ele vai dizer que está ocupado. Aí você pensa, mas ocupado com o quê? Ocupado com o quê? Eles inventam essa ocupação. Então, a arte é um dos caminhos para vender essa ocupação, que eu chamo carinhosamente no livro de ocupado e desocupado, que é o fulano que é artista plástico e nunca pintou um quadro. É escritor e nunca lançou um livro. É curador de arte e nunca fez uma exposição. Você está me chamando a atenção para uma coisa também que eu percebi nos ricos em volta, que rico que é rico tem que gostar de artes plásticas, né? Mas eles gostam de artes plásticas, mas não da forma como os franceses como gostam. investimento, né? Como investimento, como coisa. E para serem aceitos também. Para serem aceitos, né? Inclusive os novos ricos, né? Então, velhos também, viu? Os velhos também. Eu conto uma história no livro que é de um grande investidor que eu vou no apartamento deles, e aí tinha um quadro do abstracionismo americano na sala, eu fico chocado. Eu tinha acabado de chegar do MoMA e eu tinha visto no MoMA, e aí eu falo, será que é? E aí, conversando com a dona da casa, depois de muitas biritas, ela vira para mim e fala, a gente não entende nada de arte. Gostei, pelo menos. A gente comprou porque ficava bem aqui na sala, a decoradora disse pra gente que ficava bem, mas mais do que isso, quando a gente dá jantares aqui em casa, as pessoas chegam aqui, elas olham pro quadro e pensam, caramba, se essa família gastou esse dinheiro todo nesse quadro, você imagina quanto dinheiro eles não têm. E aí, gera mais negócio, gera mais posição. Então tudo aqui é pensado como coisa, tudo aqui. Eu fiz uma vez um MBA na Alemanha, e era um MBA com grandes presidentes de agências e também diretores de marketing de empresas globais. E era engraçado que era global, assim, então tinha gente de todo lugar do mundo. E quando os brasileiros chegavam, a primeira conversa que se tinha, na hora do primeiro encontro, jantar do primeiro dia, era qual executiva você veio? o cara que era CMO global do Google, sei lá, podia comprar o avião. Ele estava tranquilo, às vezes, de econômica. E os brasileiros estavam, veio de executiva? Qual executiva? A Qatar, Lufthansa, Air France? Qual casinha a KLM te deu? Você tem coleção das casinhas da KLM? Tudo sobre coisa. Tudo sobre coisa. Porque as coisas inventam a gente. Me diz uma coisa que você se assustou no mau sentido ao fazer esse estudo. E eu também quero que você fale sobre uma surpresa agradável que você descobriu com esses ricos todos, estudando eles. Acho que a surpresa desagradável, eu acho que está no trato das relações. Mas não é culpa de ninguém. É esses esforços, né? Você sabe disso muito melhor do que eu. São esses esforços que aparecem no primeiro contato com um rico, muito rico, há muito tempo rico. Então, o primeiro encontro, ele é um primeiro encontro muito duro, né? Onde se organiza uma cena onde, de algum modo, é lembrado para você que você não faz parte. E fazer pesquisa ou conviver com esses grupos é complicado, porque quando a gente está fazendo uma pesquisa, sei lá, com camadas populares, você, pesquisador, em geral, é o que pode mais. Então, você estudou mais, você sabe mais línguas, viajou mais. E nesses ciclos, você, que chega lá cheio dos seus diplomas, entra na casa de um ricaço todo bem arrumado e caprichado. Você é o de menos. E eles vão te lembrar que você é o de menos com muita educação, né? Que você não conhece os pratos. Eu brinco que um bom rico tradicional, um bom burguês brasileiro e francês também, vai te lembrar sempre que te falta. O que te falta.
Então vai te lembrar que te falta o estudo nas universidades que eles estudaram, vai te lembrar que te falta dinheiro, com muita educação, vai te lembrar Ai, que sem graça. que te falta o que fazer. Então isso era duro, mas se esfacelava com o tempo, né? Com a intimidade isso ia rompendo, porque eu conseguia entrar. Agora, a coisa mais legal desse jogo, para mim, foi entender que apesar da brutal desigualdade brasileira, essa imagem de ricos apáticos à pobreza no Brasil não existe aqui, né? Os ricos, Eles não são apáticos. eles não são apáticos, as pessoas se comovem mesmo diante da pobreza. Mas o que eles fazem com essa comoção? Eles não fazem nada porque eles acreditam que esse é um problema do Estado, não é um problema deles. E aí que eu acho que é o ponto que a gente precisa mudar. Porque falta pouco, assim, o meio do caminho está dado. Assim. Ninguém é insensível à grande desigualdade brasileira. Agora, as pessoas acham que esse é um problema do governo, o que não tem em outros lugares, né? Então, a gente precisa mobilizar, né, a sociedade brasileira para entender que a tua condição ela não é naturalizada, né? A fazenda de vovó não apareceu do nada. A casa que você mora é fruto, óbvio, de muito trabalho da sua família e seu, mas é um processo histórico que levou você até aí. Claro, que Isso, que possibilitou, que deu possibilitou. acesso. Então essa ideia, assim, eu acho que a gente está no meio do caminho. Eles não são tão ruins quanto as pessoas acham, mas eles são fruto desse meio. E aí é só a gente entender, né? E eu acho que a sociedade brasileira está mudando, Joyce. Se a gente compara, por exemplo, os índices de doação pré-pandemia com pós-pandemia, Sim, a gente a pandemia avançou foi um muito. susto. A gente avançou muito. E acho que dá para andar mais. Agora, tem que andar não do jeito que eu ou você queremos. Tem que andar de um jeito onde a gente consiga entender o ponto de vista dos ricos, conscientizá-los da posição deles e propor caminhos onde a sociedade como um todo entenda, olha, querido, você precisa contribuir para a sociedade mais do que você está contribuindo. Então, o caminho aqui eu acho que tem solução, tem saída. Você percorreu o Brasil inteiro, onde estavam os ricos mais interessantes que você viu? Escondidos debaixo da mesa. Eu acho que todos eram interessantes em alguma medida. Agora, a elite nordestina é muito interessante, né? Muito interessante porque tem traços, né, coloniais. Arraigados, muito. Arraigados. O que me fazia parecer entrar num túnel do tempo, né? Como forma de entender aquela dinâmica, né? Uma das histórias que eu trago é quando eu vou numa casa, né, no Nordeste de um grande varejista e ele faz questão de me mostrar como as paredes da casa dele eram grossas, porque era no século XVII, e eram feitas de pedra, que isso não tinha para vender. E ele me obriga a ficar dando socos na parede. E gritava, né? Só antropólogo, só antropólogo, só antropólogo. E eu fiquei, é bom alguém ver isso, porque vão achar que é outra coisa. Era muito engraçado. Agora, cada uma com a sua, né? Eu acho que a elite carioca é muito interessante também, que ainda mantém vínculos de corte, né? Apesar de ter perdido até a capital. Nossa, perdeu, né? Só não perdeu a beleza daquele lugar. Mas vínculos de corte. Então, eu brinco que é muito mais difícil ser rico no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Por quê? Explica. Porque no Rio de Janeiro é mais caro ser rico do que em São Paulo. Por quê? Porque no Rio você precisa começar a fazer um investimento para a pessoa transitar pelas altas elites desde o momento que a criança nasce. A escola em São Paulo ela é importante, mas ela não é tão determinante assim, por conta do caráter mais cosmopolita. Então o fulano que estudou no Santa e frequenta o Clube Pinheiros, óbvio que ele vai ter mais potencialidades do que alguém que chegou semana passada aqui em São Paulo para vender alguma coisa. E que vai estudar naquelas escolas carésimas. Mas tem um caminho, tem um caminho. No Rio, não. Se você não fez o circuito, sei lá, Santo Agostinho, Escola Parque, PUC, e frequentou, né, as altas sociedades, você não para num bom emprego, você não frequenta o lugar da praia, você não entra. Então o investimento é de muito mais tempo. Num por acaso, é muito mais difícil conseguir um lugar numa escola de elite no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Muito mais difícil. Eu nunca soube disso. Sim, por exemplo, entrar no Santo Agostinho ou em qualquer outra dessas escolas. Aquela Eleva, né, que é do Jorge Paulo. Né, a Eleva faz filas homéricas de pais de classe média que querem botar seus filhos lá. Mas elas são cheias de regrinhas que dificultam a entrada dos novos. Por quê? Tem preferência, e aí fica fácil da gente entender. Tem preferência para quem é filho de quem estudou. Tem preferência para quem já tem irmão dentro da escola. Tem preferência para quem... Aí são preferências que reforçam o mesmo padrão de aluno. Então fica tudo lá. Fica tudo entre eles.
E aqui em São Paulo não, né? Eu tenho amigos executivos que vieram de outros lugares, os filhos estão nessas escolas tradicionais porque o pai foi lá, a criança fez a provinha, tem dinheiro para pagar e entra na escola. No Rio não entra. Michel, onde que você acha que tem maior graça? Nos novos ricos ou naqueles que já vêm de famílias ricas? Ah, nos novos ricos, né? Não tem a Eles são menor divertidos, dúvida. né? Muito divertidos. E divertidos porque estão achando graça da dificuldade que estão passando. Eles são de verdade também, De né? verdade, de verdade. Apesar de construir aquele negócio que eu chamo de uma identidade postiça. Eu brinco que quem está ouvindo a gente aí, o filho já brincou com o Cavaleiro do Zodíaco, que era um boneco que existia nos anos 2000, que você ia colando uma armadura para ele ganhar poder. Então, você ia comprando as armaduras para o bonequinho ficar perfeito. Os novos ricos passam por isso. Você imagina a dificuldade que é. É muito difícil ficar rico, é muito difícil. Por quê? Porque você ganha aquele dinheirão, você demora a entender que ficou rico, porque não é fácil assim. Você olha o dinheiro na tela do teu celular, você fala, eu tenho mais dinheiro do que eu tive. Mas te falta gosto para gastar aquele dinheiro. Eu entrevistei jovens que venderam grandes startups. E aí um desses, muito interessantes, eram 3 que venderam uma startup por 400 milhões de reais. Cada um ficou com 130. E olha que interessante, Joyce. Eles ganhavam um salarinho muito pequeno, porque eles queriam entregar um EBITDA tão grande para o investidor Eles tiravam um pouco. que eles tiravam pouco. E aí o cara que ganhava, sei lá, 12 mil reais, ele começou a ter que viver com 130 milhões. Aí eu perguntei, o que você vai fazer agora? Ah, não, o nosso sonho era viajar. A gente saiu da Poli e o nosso sonho era viajar. Um deles, eu comprei uma passagem. Você vai para onde? Para Tailândia. Ah, é? Vai com que companhia aérea? Não, eu vou de Emirates, mas eu vou de econômica. Eu falei, de econômica? Meu filho, você pode ir de primeira classe com gente te abanando. Mas não tinha isso. Não tinha esse conhecimento. O outro maravilhoso decidiu comprar uma casa de campo, porque ele gostava muito de casa de campo. Aí eu pensei, comprou onde? Fazenda Boa Vista, né? Ou comprou uma fazenda. O que você fez? Não, comprei uma casa na Granja Julieta, assim. Então falta. É porque demora também para ficar rico de fato, né? Pra Demora, se mas sentir. é só questão de tempo, né? Eu encontrei eles tempos depois e a mulher que achava normal comprar roupa numa loja fast fashion, né? Dessas que a gente encontra em qualquer lugar, foi entendendo ao longo do processo que ela não se inseria com o que tinha. E aí comprou a primeira bolsinha, o primeiro vestido, o carro importado, que era uma Mercedes, que era o sonho dele. Só que ele comprou uma Mercedes antiga, 2012. Ele entendeu que precisava trocar para uma nova. E aí, essa ideia de um mundo novo, parece que você está lidando com uma criança descobrindo o que é a vida. Apesar do sofrimento, que é muito duro, que é você se sentir completamente inadequado. Inadequado no mundo que você entra, então você tem que ficar correndo atrás do tempo para aprender coisas novas. Qual é o restaurante do momento, qual é o vinho que eu tenho que tomar, para onde eu viajo, que roupa eu uso. As pessoas não têm noção quando isso é natural, né? É um inferno, muito difícil. Uma língua, porque para eles o traço mais importante de distinção é falar inglês. E aí o cara não falou, só que para alguém ficar minimamente no intermediário do curso de inglês, são 1.200 horas sentado. E essas pessoas não têm 1.200 horas para gastar. Então elas investem horas em professores particulares, em viagens, para tentar aprender inglês o quanto antes. E aí se acostuma com essa vida. E um negócio que para mim é importantíssimo é o nome, né? Nem o teu nome basta mais. Porque nome é um traço importantíssimo de distinção de classe. Quando eu dava aula na universidade, eu brincava com os alunos que, olhando pela chamada, eu conseguia descobrir quem tinha origem pobre, quem era de classe média, quem era filho da elite. Porque Sofia... Pelo nome, sim. Sofia tem tempo, né? Porque Sofia começa na elite, e aí a classe média copia, e aí os pobres vão lá e copiam também. Aí a elite olha e fala assim, não dá para colocar mais nome de Sofia, enfim, Valentina já deu. Aí vai pro Valentina. Aí vai pro Valentina. É tão legal esse negócio que se a gente olha, por exemplo, hoje as elites colocam nomes muito brasileiros nos seus filhos, né? Irene, né? E outros tantos. E esses nomes, eles só ganharam dimensão nas elites porque os nomes que eram das elites, a classe média copiou e os pobres copiaram também. Muito interessante isso. Então a elite está sempre nessa busca, né? Então você imagina, alguém que nasce, sei lá, Valdirene, Claudete, não pode chegar a com esse nome nas altas rodas. Então vai assumir o quê? Um apelido. Então Valdirene vira Val, Claudete vira Clau, sei lá, Geodeci vira G.
Nem o Se seu vira. nome, nem o seu nome você pode ter. Isso é. Agora, é muito engraçado o senso de inadequação e como também essas pessoas vão olhando para a regra, tentando hiperperformar a regra. Sim. Então, eu olho para uma mesa, né? E aí eu penso, caramba, eu vou dar um jantar, como é que eu vou dar essa mesa? Aí eu contrato alguém que vai me dizer como é que eu arrumo uma mesa. Então não é um arranjo de flores, assim, colhidos do jardim, ou passou aqui na floricultura do lado. Eu chamo o melhor floriculturista de São Paulo para Sempre uma fazer mega um produção arranjo. Então tudo é uma superprodução. e tudo com cara Isso. de quem não sabe o que está fazendo, né? É, tudo com cara de que eu estou seguindo a regra com muita insegurança. E sabe o que dá em duas coisas esse negócio? Ou eu vou contar onde eu comprei, quem eu contratei para me ajudar a vender. Olha, é do bom e do melhor, tá? Então eu falo o nome de tudo e o preço de tudo. Até do prato, né? É, sei lá, ofereço um camarão. Eu não digo só que eles acham que é chique camarão. Aí eu digo camarão, VG do Guarujá, chegou ontem, o pescador trouxe aqui. É bacalhau. Não, esse bacalhau é real português, o chefe, sei lá, do Antigo Antiquários do Rio, que cozinhou aqui em casa pra gente. Então tudo é lembrado. Então uma Que hiperperformance. trabalho, hein? Que trampo. Muito difícil. Só que é divertido, né? É divertido. Eu me lembro É que curioso. um desses primeiros encontros que me chocava era engraçado, que parecia que eu estava na corte da Maria Antonieta, porque eu cheguei e aí eles tinham um certo fascínio com essa ideia de antropólogo, né? Porque ninguém sabe direito o que que é, mas acha que é chique. Eu virei coisa de rico. E aí eles me diziam, tragam champanhe para o antropólogo, tragam as lagostas para o antropólogo, cadê os camarões? Ninguém te ofereceu caviar? Sempre, sempre. Sempre presente. É, e aí eu comia só para fingir que estava comendo, que não pode negar que é uma desfeita. Sim. Entre os ricos, novos ricos, é importantíssimo você comer. Sim, Entre mas os velhos ricos jamais vão te oferecer caviar. Não, não oferecem, pelo contrário, é uma aposta hoje muito forte em pratos brasileiros, né? Então você vai numa casa e aí tem uma carne de panela. A carne de panela é toda requintada, né? Não é uma carne, não é uma panela, não é igual a da minha avó, mas é uma carne de panela. É uma tentativa. É uma tentativa, e aí mostra uma simplicidade. Mas o mais interessante nos tradicionais é que eles vão se valer dessa construção de cena para mostrar uma simplicidade, mas os muros estão ali a todo momento e as cancelas também. E eu digo sempre que não caia nessa de achar que a simplicidade está posta, porque eles vão te lembrar a diferença. Então entenda a diferença do seu jeito, assim. E poste ela, né? Não precisa falar, mas entenda que tem um muro entre vocês, porque eles vão te lembrar. Não cai nessa de bater no ombro Ah, meu amigo, de não. um grande sobrenome que vão te lembrar. Eu estou lembrando de umas histórias de rico de verdade, que eu tive encontros, um de trabalho, outro um almoço só de mulheres. Nesse almoço só de mulheres, a mulher mais rica que estava, e que era uma das mais ricas do Brasil, estava com Swatch. Uhum. Sei lá, não, Apple Watch. Apple Watch. E todas as outras com, sei lá, Rolex, sei lá. Uhum. Uhum. E de um cara que eu tive uma reunião, que é um dos gênios desse país, na minha opinião, ele estava com uma mochilinha Jansport. A mochilinha Jansport não me incomodou. Inclusive, eu achei muito interessante, porque combinava com ele. Já o Apple Watch, eu achei que era para fazer um gênero, olha como eu sou despojada. Qual é o código do brasileiro rico? Ele tem um jeito, Sim. que nem esse que eu estou falando, ele tem um sotaque, ele tem algum clichê que acompanhe ele? Sim. O primeiro ponto aqui é que os brasileiros são apaixonados pelas coisas, mesmo quando as coisas não parecem coisas de rico. E é engraçada essa história da mochilinha, porque é comum entre as elites mais tradicionais brasileiras um completo desprezo pelas coisas de rico, tal como eu e você conhecemos, aquelas que dá para comprar no shopping. Só que a gente olhando para um bilionário usando uma mochilinha dessa barata, a gente acha que ele é simples. Só que ele está operando a maior opressão de todas, que não é permitido nem a mim nem a você. Para alguém, né, poder ir ao shopping Iguatemi ou qualquer outros desses, né, com uma mochilinha dessa e passar completamente desapercebido, as pessoas continuando te achando, né, muito importante apesar da mochilinha, você tem que ter dezenas de anos de uma família inventando quem você é, para você ser reconhecido sem precisar se valer das coisas. Ou então ter conquistado, nesse caso, por conta própria, um desses gênios que tem, sim, né? Sim. Então, mas isso é fruto de um acúmulo
de uma história escola, tão de uma grande. criação, de uma Isso. boa faculdade, É. de um curso fora. Só que isso é para pouquíssimos, né? Isso é para pouquíssimos. Os réis mortais, né, vão ter que investir nas coisas. Mas acho que tem um outro aspecto que está relacionado à ideia do Apple Watch, né? É comum na Faria Lima grandes fortunas usarem Apple Watch no ombro, no pulso, como forma de distinção. Por quê? Porque eles sabem para quem que eles estão operando a diferença. Eles não precisam guerrear com a classe média. Para a classe média, eles podem usar o Apple Watch. Mas eles sabem muito bem em que momento vão ter que tirar as joias dos cofres para poder usar. Eu gosto dessa ideia que todo rico tradicional, de família muito importante no Brasil, tem sempre um escritório que ele recebe os estranhos. Ou é o escritório do trabalho, que aí é impessoal, é igual escritório, qualquer grande empresa na Europa ou nos Estados Unidos, ou eles têm uma casa-escritório. Sim, já fui. Que é uma casa de vila em Pinheiros ou na Vila Olímpia. Ou no Jardim Europa, que eu já fui. Que é uma casinha assim, que você chega lá e fala, meu Deus, né? Por quê? E aquela casa, é óbvio que tem muito bom gosto, foi pensado, tem um quadro ou outro. Mas naquela casa você olha e fala, olha, é uma casa simples, o fulano é simples. Por que ele te leva lá e não te leva na casa dele? Porque na casa dele ele perde o controle das coisas de rico que ele vai operar essa diferença. Então na casa do Jardim Europa, né, a mansão mesmo onde ele mora, ele só leva os amigos que ele precisa guerrear. Então, é comum, por exemplo, né, o fulano que tem uma casinha muito simples no Jardim Europa, que ele recebe, né, ou num bom bairro, sei lá, na Vila Olímpia, no Itaim, ou no Genópolis, de vila, que ele recebe os amigos, mas é lá na Fazenda Boa Vista que ele tem a sauna, com azulejos pintados por artista plástico. E o amigo que entra com ele na sauna, que vê ele de sunga, é o amigo que ele está verdadeiramente disputando, né, guerreando. Então eu brinco que o Quiet Luxury no Brasil, ele sussurra para quem não precisa, né? A gente não precisa perder tempo para mostrar as coisas, mas ele grita, né? Um cachemir Loropiana grita para quem precisa gritar, ele não grita para todo mundo. Para quem sabe, Para né? quem sabe. E essa é a diferença nos relógios também, né? Eu conto uma história no livro de uma grande executiva que eu acompanhava descendo a Shabbat e ali nos Jardins. A gente chega, primeiro tinha pouco tempo de São Paulo, ela estava com o Rolex dela e ela vem o motoqueiro e fala, madame, passa o Rolex, passa o Rolex. Você estava junto? Eu estava junto. Passa o Rolex. E eu fiquei muito chocado, porque eu não tinha nem imaginado que um bandido sabia que era um Rolex. Fui descobrir depois da máfia dos Rolexes, que é Honda, o Itaim Bibi, a Mauri, por aí vai. Eu não sabia disso. Isso, sei lá, 2013. E aí ela ficou muito triste, porque era o Rolex de vovó, porque é diferente aquele que compra um Rolex daquele que herda um Rolex. Revela muita coisa. E ela me falou, tinha um valor sentimental muito grande. Eu falei, então agora você não vai usar mais relógio, né? São Paulo tão violento. E ela disse, eu vou comprar um Cartier agora. Aí eu falei, por quê? Ela falou, porque um Cartier, nem todo mundo sabe. Só funciona para quem você quer que funcione. Um Rolex, ele é tão poderoso que ele grita. Ele grita. Ele grita para mais gente do que você gostaria que ele estivesse gritando. Então essa habilidade faz parte do jeito brasileiro de ser rico. Isso já está relacionado a um negócio que eu vou chamar de capacidade imaginativa das coisas de rico. Como no Brasil eu não posso falar de dinheiro, eu nunca vou saber quanto você ganha, você nunca vai saber quanto eu ganho. É um tema tabu. 38% dos casais brasileiros, o marido não sabe quanto a mulher ganha e a mulher não sabe quanto o marido ganha. Quando você vai lá na advogada, no advogado, primeira sessão lá, o advogado pergunta quanto a senhora precisa para viver. Essas mulheres não sabem, não fazem ideia de quanto elas precisam, porque nunca discutiram dinheiro em casa. Agora, como é que eu mostro que alguém, ou como é que eu percebo que alguém é rico, sem falar de dinheiro? Eu preciso imaginar quanto dinheiro você tem. Então, todo brasileiro tem uma calculadora dentro de si. Eu olho para você e falo... Fica somando, né? Tal, isso aí. O relógio X, o anel Y, a camisa não sei o quê, o óculos sei lá da onde, o cabelo corte X. E a gente calcula quanto dinheiro o outro tem. Não importa se é rico tradicional ou novo rico. Todo mundo tem isso dentro de si. Todo mundo. É a maneira como você se mostra para o mundo, né? E se a outra pessoa sabe ler... Isso. Mas nos Estados Unidos, como o dinheiro não é tabu, o fato de você ter uma fortuna dita pela revista Forbes, já é parte do meio caminho andado para as pessoas te reconhecerem como tal. Um negócio que eu adorava contar para os ricos, novos ricos sobretudo, era que o Buffett, né, que foi o homem mais rico do mundo durante o tempo, e agora, né, não é mais, mas eu brinco que ele não é porque ele não quer. Ele não é mais, mas ele morava desde 1967 na mesma casa.
E aí, na cabeça de um rico brasileiro, isso é impossível, impossível. E sabe o que os ricos me perguntavam? O que ele fez com tudo que ele comprou depois que ele ficou rico? Boa pergunta. Porque no Brasil, a gente vai ficando rico e vai comprando coisa. O minimalismo não deu certo aqui. Com certeza. Nem o Quiet Luxury. Nem Quiet Luxury. Eu acho que o maior sinal, vê se eu estou errada, dos ricos é o jato particular, né? A envergadura do seu... Não basta ter avião, né? Tem que ser um Gulfstream, não basta ser um Lear, não sei lá, tem... Né? Eu acho que é aí que eles se medem de verdade. Avião e o iate, né? São dois Barco traços, também? Barco importantíssimo. Não é à toa que quando eu ia pesquisar os falidos, e eu fiz um trabalho com os falidos, que os falidos, coitados, né? A gente tem dois elementos que são fundamentais na operação da diferença no Brasil, que a gente mostra quem a gente é. Que é dinheiro que você não conta para ninguém e as coisas. Quando você perde dinheiro, a última coisa que você quer abrir mão são das coisas. Então eu fui a mansões do Morumbi, que a piscina estava vazia, o jardim estava desordenado, casa de rico em geral ou é branca ou com cores fortes, que precisa ficar pintando todo ano, né? História maravilhosa é que o Silvio Santos, né, reclamava muito com a mulher dele que ela tinha mania de pintar a casa todo ano. Porque casa de rico precisa pintar todo ano mesmo. E aí quando começa, o branco já está meio embaçado, sinal que é um falido. Mas por que o cara não abre mão das coisas? Porque as coisas é que ajuda, mesmo apesar da falta do dinheiro, ele ter alguma inserção no mundo dos ricos. E aí, se desfazer das coisas é um drama enorme. E a primeira coisa que dá para a família a dimensão de que perderam coisas ou perderam dinheiro é o iate. Precisamos vender o iate, não estamos conseguindo pagar o seguro do iate, não estamos conseguindo pagar o estacionamento do iate, não estamos conseguindo pagar o barqueiro lá, né, o cara que liga o motor todo dia, que limpa o barco como se fosse uma criança, um labubu, sei lá, né? Dá essa dimensão. Então, eu diria que iate e avião são os dois pontos importantes. Agora, depois você tem avião, a briga está em quem cuida do seu avião. O top é quando você tem o próprio staff para manejar. Isso eu pus na minha newsletter. Nossa, tem o gerente de staff, tem o chefe da criadagem. Isso. Eu conheci gente que tinha 60, 70 funcionários só para cuidar da frota. Porque as aeromoças são contratadas, o chefe que vai botar a comida dentro do avião é contratado, todos os pilotos, todos os mecânicos, a pessoa tem uma companhia aérea. Agora uma pergunta final. Se você tivesse muito, muito dinheiro, o que você ia fazer se você fosse um desses ricos? Eu parava de trabalhar. Não, isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Não, mas olha, mas aí eu ia virar um ocupado e desocupado, sei lá, virar artista plástico. Mas olha, eu acho que eu viajaria, né? Que hoje, Joyce, tem algumas arenas que são as arenas de batalha da riqueza no Brasil. Quais são? A primeira delas é viagem. Não é por acaso. Mas tanta gente pode viajar hoje, não é só rico. Então, pode viajar, mas do jeito que viaja que está a grande diferença. A guerra no Terminal 3 de Guarulhos, com todas as financeiras e bancos disputando quem tem a sala VIP, o seu terminal, quem te pega no colo, você vai como para Guarulhos, não é à toa, né? Não é à toa, né? Os cartões de crédito agora oferecendo viagens de helicóptero da Faria Lima até Guarulhos, não é à toa. Viagem é o principal ponto de distinção no Brasil. Por quê? Não está só na forma como você vai, mas está para onde você vai. Então... Onde é chique ir? Não, então, são os lugares exóticos agora, né? Então, Mas Tailândia todo mundo vai. Ah, mas e o deserto de Gobi, né? E a Namíbia, né? E Seychelles, né? Cafona. Então, o destino da viagem. Agora, segundo ponto importantíssimo, que é a grande batalha hoje. Esporte e bem-estar. Esse negócio, se o fulano tá no Instagram ostentando, corri 5 quilômetros no Minhocão, é pobre, né? Quem corre 5 quilômetros é pobre, ou classe média, né? Rico já fez todas as maratonas, né? Ironman. Já fez. E aí, depois que eles fizeram todas as maratonas do mundo, eles estão no Ironman, no triatlo, os melhores nutrólogos, acorda de manhã, banho de gelo, não sei o quê, o ouro aqui do relógio, o anel, né? Que eles têm aí, que diz que eles vão acordar ou não vão, como é que eles dormiram, qual é o treino, o personal não faz... Que gastura, né? Não faz a série só para ele ficar bem, né? Faz a série baseada nos dados da última noite, de como é que ele dormiu. É aí que está a grande disputa. Então, viagem e esporte. Como eu gosto mais de viajar do que praticar esporte, eu viajaria mais. Para onde você iria? Namíbia. Eu já fui à Namíbia.
Eu já fui à Namíbia. Eu acho que eu adoro a África. Eu acho que a África, para ela ser feita com menos perrengues, né, por conta da falta de infraestrutura em turismo. E aí não estou falando de África do Sul, não, né? Estou falando África mais profunda, né? Você precisa de uma infraestrutura melhor. E aí dinheiro ajuda nessas horas, né? Dinheiro ajuda você chegar num lugar que ninguém chega facilmente. Dinheiro ajuda você ter uma boa comida num lugar que não tem mais. Eu iria para esses lugares. Michel, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, aprendi muito aqui. Eu que aprendo com você há tanto tempo. Valeu, foi ótimo. Você está citada no meu livro, né? Na hora que me falaram que eu precisava estudar mais sobre o mundo dos ricos e sobre o que era esse ambiente, falaram para mim, leia Joyce Pascovitch, você precisa saber quem é quem. Então, me deu aula. Que Obrigado, bom, Joyce. imagina.